Boa tarde, queridos, tudo bom? Hoje nós vamos começar mais um módulo aí da FATEF, onde estaremos estudando a respeito da história do cristianismo, tá bom? Para quem não me conhece, a grande parte de vocês já me conhecem. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Jorge Filho e vamos estar ministrando isso aí. Daqui a pouco eu vou colocar o primeiro slide aqui, você vai poder ver já meu nome, o meu e-mail. E qualquer dúvida vocês vão estar passando para a gente. Bem, antes da gente começar a aula propriamente dita, eu já falei com vocês a respeito do trabalho. Então vocês vão estar terminando de formar os grupos, que ainda não terminaram, vocês têm que formar isso hoje. Vocês têm que terminar esse grupo hoje, formar essas duplas, para que nós possamos sortear então os temas. E como vai ser feito? Vocês vão estar realizando os trabalhos, vão estar fazendo os trabalhos, e na penúltima aula, ou seja, daqui a 3 semanas, vocês estarão enviando a mim estes trabalhos, ok? Vocês vão estar enviando a mim os trabalhos, eu vou lê-los, eu vou corrigi-los e vou postá-los depois no grupo, tá, lá do WhatsApp. Então todos terão todos os temas, tá? Então todos vão ter o conteúdo total de todos os temas devidamente corrigidos, tá bom? Lembrando que os trabalhos, quando você fizer, não faça simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Então faça o trabalho direito, coloque em capa, estilo ABNT, tá? No modelo ABNT, porque nós estamos fazendo uma faculdade e é necessário que seja feito de forma coerente, tá? Como uma faculdade pede, tá bom? Então vocês vão estar fazendo no padrão ABNT, vai estar mandando para mim na terceira semana. Eu vou estar corrigindo e na última semana eu estarei postando esses trabalhos no grupo e dando as suas devidas notas, tá bom? Ok? Vamos lá. Então nós estaremos falando aí sobre história do cristianismo, lembro, novamente aí, mostrando aí a turma em que você faz parte, turma 9. Eu sou o pastor Jorge Filho e está aí meu e-mail, tá? Grave esse e-mail porque é onde você vai estar passando o trabalho. O trabalho, como que eu quero o título do e-mail, Você vai colocar História do Cristianismo e o tema. Só isso. História do Cristianismo, traço, tema. Aí você vai mandar para mim o e-mail. Tá bom? Só isso. Lembrando, você vai colocar lá História do Cristianismo e tema. Tá? Ok? Então vai ser assim. Tá? História do Cristianismo, traço, tema. Só isso. Porque a gente está acostumado com alguns alunos, aí bota lá no título, lá, já vai, foi, agora foi, consegui. Então tem essas loucuras assim que alguns alunos fazem, né? E colocam os títulos assim meio estranhos, tá bom? Lembrando, vou repetir. História do cristianismo, traço, o tema. Se ficar diferente disso, eu vou desconsiderar o e-mail, tá bom? Tá? Todo mundo sabe que eu sou muito bonzinho, sou muito legal, mas a gente tem que fazer as coisas direito. Tá? Vamos lá. Então, estamos aí, história do cristianismo, e vamos, na realidade, a gente vai dar um panorama sobre a história do cristianismo. Não vamos estar entrando a fundo nos assuntos, em muitos assuntos, porque não temos tempo para isso, mas vamos passar por todos os temas de uma forma panorâmica. E o trabalho que você vai fazer, aí sim, esse trabalho eu quero bem detalhado, com todos os detalhes da época que você conseguir, tá bom? Eu quero com bastante detalhes. Por isso você não vai fazer o trabalho individual, você vai fazer em dupla. Ou, dependendo do tema, quando o tema for bem mais abrangente, bem maior, aí talvez trio, tá bom? Então nós vamos fazer desta forma. Tá? Então vamos lá.
Continuando aí então nossa aula. Então o cristianismo, queridos, é uma das chamadas religiões, grandes religiões. Ela tem aproximadamente aí 2 bilhões de seguidores em todo o mundo, incluindo católicos, ortodoxos, protestantes, e alguns outros aí que se dizem ser cristãos. Tá? Então é contado também, de certa forma, como cristianismo também. Cristianismo vem da palavra, claro, Cristo, que significa Messias, então pessoa consagrada, ungida. Então cristianismo, a palavra cristianismo, vem de Cristo, aqueles que seguem a Cristo. Do hebraico Machia, né? A questão de Messias, Machia, ou Salvador. Foi traduzida para o grego como Christos e para o latim como Christus. Então o cristianismo vem desse nome. Então significa que tudo aquilo que é cristianismo está baseado, ou deveria estar, baseado nos ensinos de Jesus Cristo. Nada além disso. Os ensinos de Jesus Cristo. Porém, conforme nossos estudos, nós vamos ver que não é bem assim que as coisas acontecem. Não sei se vocês já fizeram as aulas online aí com a FATEF, lembrando que serão 2 tempos aí de aproximadamente 50 minutos a 60 minutos cada um, tá bom? Então não vamos passar disso. Então você vai ter, como sou só eu falando, não tem muita, não haverá essa interlocução entre eu e você, então dá para tascar bastante assunto aí, bastante conteúdo, para que você possa aprender bastante. E lembrando, né, talvez eu não tenha falado, não creio que eu não falei isso, né, para os novos, mas aqueles que já tiveram aula comigo sabem, né, fui formado em teologia, né, fiz pós-graduação lá em Israel, em história de Israel, história do cristianismo. Então tem uma certa bagagem para poder falar sobre este tema. E além disso, pastor já há 30 anos, então a gente aprende alguma coisa. Né? Fui ex-seminarista católico, né? Eu ia ser frei, mas o caminho foi mudado. Mas hoje estamos aí ensinando a palavra de Deus. Tranquilo? Vamos continuar. Então, queridos, a doutrina do cristianismo baseia-se na crença de que todo ser humano é eterno, a exemplo de Cristo. Então isso tem que ficar bem claro na mente de todos aqueles que se dizem ser cristãos. Pois todo o cristianismo declara que o ser humano é eterno. Eterno. E essa eternidade, segundo o cristianismo, independe para qual local a pessoa vai. Vai para o céu, eterno, ou vai para o inferno, eternamente. Então o cristianismo baseia-se nessa premissa de que todo ser humano é eterno, independente de onde ele vai passar a eternidade. E que, aí é exemplo de Jesus Cristo, que ressuscitou no meio dos mortos, e nós, todos os cristãos, também ressuscitarão no meio dos mortos, como Jesus Cristo ressuscitou. A fé cristã ensina que a vida presente é uma caminhada e que a morte é uma passagem para uma vida eterna e feliz para todos os que seguirem os ensinamentos de Cristo. Bem óbvio isso aqui. Feliz para todos os que seguirem o quê? Os ensinamentos de Cristo. Mas para quem não segue os ensinamentos de Cristo, na realidade vai para o local onde haverá choros e ranger de dentes. Isso tem que ficar bem claro no coração de todos. Para alguns, dizem que a pessoa morre e acaba. Ou alguns grupos de cristãos dizem que haverá vida eterna para aquele que estiver em Cristo. E quem não estiver com Cristo, ele vai morrer e acabou. Né? Não tem inferno, não existe nada disso. Vai ser simplesmente extinguida a existência. Mas a palavra de Deus não nos dá essa liberdade para pensarmos dessa forma.
ela realmente fala que o homem, uma vez que não está seguindo a Jesus Cristo, ele está fora desse caminho, está fora dessa premissa, está fora dessa vida eterna com Cristo. Ok? Deu para entender? Então, voltando aí. Então, a doutrina cristã declara que todo ser humano é eterno, independente de onde ele vai passar essa eternidade, quer seja com o Senhor ou fora dele, né? No inferno. Então, essa é uma das questões cristãs que fica fundamentada no ensino de Cristo. O que passa disso, né, como diz as palavras, provém do maligno. E existem tantas outras seitas, aí vem essa questão das seitas, quando elas aparecem, que fazem uma mudança em alguns princípios básicos fundamentais da fé cristã. Então, quando você é retirado, é arrancado esses dogmas da fé cristã, ela perde a sua essência e deixa de ser, na realidade, um caminho cristão, mas sim uma heresia, tá? E foge dos princípios cristãos e se torna uma seita. Nós não vamos aqui falar a respeito de seitas, né? Quais são, mas esse não é o nosso propósito, mas tem que ficar isso bem claro na mente de vocês, tá bom? Ok? Vamos lá, tem muita coisa pela frente. Vamos seguir aí. Os ensinamentos estão contidos exclusivamente na Bíblia, dividida entre o Antigo e o Novo Testamento. Então a Bíblia, que está em nossas mãos, é dividida entre Antigo e Novo. Nós, como cristãos, não vamos aqui declarar questão de igreja, de Bíblia protestante, Bíblia católica, mas vamos só simplesmente dar uma pincelada a respeito disso para que nós entendamos, né? Para quem de repente ainda não teve essa aula de panorama bíblico, né? Talvez tenha alguma dificuldade nesse sentido. Mas vamos lá. Então o Antigo Testamento trata da lei judaica e outros escritos, né? Ou seja, ela é a Tanakh. Ah, pastor, mas não é a Torá? Não, a Torá é somente a lei, que são os 5 primeiros livros, que nós, né, cristãos, chamamos de Pentateuco, mas os judeus chamam de Torá, né, a lei. E existem outros escritos, os escritos históricos, os escritos dos profetas. Nós chamamos de profetas maiores, profetas menores, não pela não pela questão de ser inferior ao outro, mas sim pela questão de ter escrito mais ou menos, tá bom? Então nós temos esses profetas maiores e menores. Os judeus eles tratam profetas posteriores e anteriores. Aí fala a questão da Babilônia, ok? Então nós temos essa distinção entre um e outro. E a Tanakh, né? Então a Tanakh, ela vem de T de Torá, N de Nevilim e K de Ketuvim. São os escritos judaicos. Tá? Torá, Nevilim e Ketuvim. Depois, quando você fizer panorama bíblico, você vai prestar atenção, vai aprender tudo isso aí. Então a Tanakh, ela começa aí com os relatos da criação e é todo permeado pela promessa de Deus, revelado a Abraão, a Moisés e aos profetas, que enviaria à terra seu próprio filho como Messias, o Salvador. Então fica claro nas Escrituras que Jesus Cristo, o Filho de Deus, seria enviado pelo próprio Deus, pelo seu Pai, para que ele pudesse estar salvando a humanidade. E como diz lá João capítulo 3, lá no versículo 17, que ele não veio condenar o mundo na realidade já está condenado. Ele veio salvá-lo, tá? Veio salvar o mundo.
Então o mundo já está condenado. Sem Jesus Cristo, todo mundo vai para o abismo. Todo mundo. Todo mundo. Sem Jesus vai para o abismo. Ou seja, seria que todos iriam para o inferno. A terra inteira iria para o inferno. A humanidade iria para o inferno. Esse é o destino de toda a humanidade. Independente de ser bonzinho, se ser legal. Ah, eu nunca fiz nada de errado. Eu nunca fiz nada ruim. Então, a palavra de Deus deixa bem claro. Todos pecaram. Todos é quem? Exatamente. Todos é todos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso tem que ficar claro fica claro nos ensinamentos de Deus e tem que ficar claro também em nossos corações. Infelizmente, nós aqui brasileiros e vamos dizer até que aqui da América Latina, nós somos muito sanguíneos, né? Somos muito emotivos e românticos com relação a algumas coisas da palavra. Mas não podemos ser assim. A palavra de Deus não nos dá essa autoridade de fazer isso, tá? Então a palavra de Deus é assim, sim ou não, que faça disso provém do maligno. E como nós estamos estudando a palavra, nós temos que entender o que ela diz. A história do cristianismo não fala de Bíblia. Fala, você vai ver. Nós vamos utilizar a Bíblia aí para falar algumas coisas com relação à história do cristianismo, porque ela já nos dá toda a revelação de Gênesis, né, lá do início, na criação de tudo, até o final. E esse até o final, a história da igreja está dentro desse até o final, então a Bíblia fala a respeito dessa história também, tá bom? Então o Novo Testamento contém os ensinamentos de Cristo, os escritos por seus seguidores. Tá? Então os seguidores de Jesus Cristo escreveram aí o Novo Testamento. Os principais são os 4 evangelhos, escritos pelos apóstolos Mateus e João, e também por Marcos e Lucas. Marcos e Lucas não eram apóstolos. Para quem não sabe, Marcos e Lucas não eram apóstolos. Marcos, na realidade João Marcos, né, mas para os íntimos chamados de Marcos, ele era discípulo de Pedro. Tá? Então João Marcos, discípulo de Pedro. Quando a gente estuda o Evangelho de Marcos, nós basicamente entendemos que é como se Pedro ditasse e Marcos escrevesse. E Lucas, ele vem posteriormente testemunhando, né, fazendo uma reportagem, fazendo uma história, historiando tudo aquilo que estava acontecendo. Tá? Não é o nosso objetivo aqui falar sobre livros, né? A gente não está trabalhando com um panorama bíblico, mas só para a gente entender. E também inclui os Atos dos Apóstolos, também escrito por Lucas. Tá? Lucas escreveu o Evangelho que carrega o seu nome, e também o Atos dos Apóstolos. E também cartas, né? Ensinamentos que foram passados de boca em boca no início da era cristã, com destaque as cartas de Paulo e depois o livro de Apocalipse. Então nós temos no Novo Testamento Evangelhos, nós temos um livro histórico, que é o livro de Atos, nós temos as cartas que Paulo enviou, que são específicas para igrejas ou grupos específicos. Depois nós temos as cartas universais, Hebreus, Tiago, né? João, Pedro. Então são cartas universais dirigidas para toda a igreja, e um livro escatológico, falando sobre o futuro, aquilo que iria vir, mas também dando algumas pinceladas em algumas questões do passado, tá? Então não se esqueça disso. Vamos continuar? É ruim, né? Que a gente não pode estar entendendo? Pergunte. E não dá para fazer isso. Então a gente vai ter uma outra forma de perguntar, que será lá no grupo. Então no grupo você vai poder lançar os seus questionamentos, as suas perguntas, para que nós na próxima aula a gente possa estar solucionando, né, ou falando a respeito de algumas questões, né? Solucionando é muito forte, né? Que às vezes não tem como, coisa que não tem como responder. Eu às vezes, alguns alunos como fazem algumas perguntas, eu deixo bem claro, olha, nesse caso, quando você chegar no céu, você pergunta ao Senhor.
tá? Então tem algumas coisas que não existe respostas, ou eu não sei, né? Não sou tão cabeção assim. Claro que tem essa cabeça linda, maravilhosa, careca, mas eu não sou tão cabeçudo assim. Vamos lá, vamos continuar? Então, o nascimento do cristianismo se confunde com a história do Império Romano. Isso é bem claro, né? Quando a gente vê a história do Império Romano, ele vem dominando o grego, o helênico, que acontece ali no nosso momento, quando a gente vê a história que não está na Bíblia, mas está acontecendo no período interbíblico. Tá, deixa eu dar uma paradinha aqui, abrir um parênteses com relação à Bíblia. O que acontece? Existia, né, a Tanakh, e o povo então ele foi levado, né, o povo de Deus foi levado cativo primeiro, né, a tribo do norte, do Israel ele é dividido em duas partes, as tribos do norte e a tribo do sul. A tribo do norte passa a ser chamada Israel, a tribo do sul passa a ser chamada Judá. Então as tribos do norte consistem em 10 tribos e nós temos a tribo do sul, que temos ali Judá e Benjamim. E é claro, os levitas não são contados nesse sentido aí, eles estão espalhados por todas as outras tribos, né? Existem grupos de levitas em cada uma dessas tribos aí. Segundo a ordem do Senhor, deu lá a Moisés, né, e Josué ele faz isso acontecer. Tá? Nós vemos então a tribo do norte, todos os reis lá fizeram coisas que eram contrárias à vontade de Deus. E aos poucos, as tribos, o reino do norte, as 10 tribos, elas foram sendo levadas, aprisionadas, sendo derrotadas por vários povos vizinhos e outros não, mas foram sendo dominados, né, pelos assírios e por aí vai. E foi aí acabou, né? A tribo do norte acabou bem antes da Babilônia. Judá ainda continuou firme, os seus reis ainda estavam ali fazendo a vontade de Deus, e eles então, chega em determinado momento, eles são levados cativos à Babilônia. E quando eles chegam, aí ficam 70 anos, todo mundo sabe dessa história, e eles retornam depois, né, debaixo a Babilônia, ela perde então o poderio, os medos vêm, tomam a Babilônia, depois a Pérsia se une com os medos, e depois fica só a Pérsia, vão tomando tudo. Lá quando os medos e persas eles tomam a Babilônia, eles começam a mudar o conceito de Babilônia, de governar, e faz com que o povo retorne à sua terra. Não foram muitos que retornaram a Judá, a Jerusalém, na verdade são basicamente 50 mil que retornaram, e dentro de uma grande multidão que já tinha ido, porque muitos deles já tinham constituído família lá na Babilônia e por aí vai. Tá? E quando eles retornam, né, estão ali reconstruindo o templo, reconstrói os muros, começam os seus cultos normalmente, e logo depois vem o Império Grego, né, debaixo de Alexandre o Grande, toma todo o Império Persa e toma também, é claro, Judá, Jerusalém. Então Judá é tomada, a Palestina é tomada, porém o Alexandre o Grande eles mantém uma certa, como eu vou dizer, ele se achega bem ao povo de Israel, ao povo judeu, e deixa que o povo então possa cultuar os seus deuses da forma que ele deseja, da forma que ele quer. E o povo vai numa boa, seguindo esse processo, guiando aí, vivendo, né, a sua vida, vivendo o processo de vida normal. Até que Alexandre o Grande morre, e isso aí, esse período, nós não temos na Bíblia. Tá? Não temos na Bíblia. Eu vou explicar daqui a pouco o que acontece. Então ele faz Alexandre o Grande toma o governo persa e ele morre. Quando ele morre,
o seu império é dividido entre 4 generais. 2 deles são bem importantes para o conhecimento da história de Israel e história do cristianismo, que são os Seleucidas e o Ptolomeus. Tá? Os Seleucidas ao norte e o Ptolomeu ao sul. Então, os Seleucidas eles pegam ali da Síria e vão subindo ao norte, e os Ptolomeus pegam ali da Palestina e vai seguindo ao sul até Egito. Toma toda aquela parte ali debaixo do mar Mediterrâneo. Tá? Os Ptolomeus, né? Ptolomeu era, na realidade, o nome de um general, que depois passa a ser o cargo ou a designação dos líderes daquele grupo, tá? Daquele grupo, como César, né? E tantos outros aí. Então, os Ptolomeus era bem favorável às questões de Alexandre o Grande. E por ele ser bem simpático aos judeus, eles também são. Tá? Eles também são. Então, os Ptolomeus também são bem simpáticos. E o que acontece? Então é ordenado ali em Alexandria que foi montado ali uma grande sinagoga, que eles chamavam de grande sinagoga, ali na Alexandria. Sábios, eruditos, judeus foram juntados ali naquele momento. Dizem que até alguns profetas daquela época, como Malaquias, Zacarias, estavam ali naquele meio. Eles se juntaram para copilar, tá? Para copilar realmente o cânon judaico e traduzir esse cânon para o grego, para que a Tanakh se tornasse um livro universal, porque a língua grega era a língua falada naquela época, naquele instante ali. Então eles vão, traduzem a Tanakh, e junto com a Tanakh eles traduzem outros livros também, que eram lidos naquela época. Não eram livros canônicos, mas eram ouvidos naquela época, tá bom? O povo então, então é traduzida, a Tanakh é traduzida junto com esses 7 livros para a que chamamos de Septuaginta. Então a Septuaginta nada mais é do que a Tanakh traduzida para o grego. Tranquilo? E junto a essa tradução, como eu falei, outros livros foram traduzidos, livros que eram comuns naquela época, como Macabeus, Judite. Esses livros, né, esses livros que não eram considerados canônicos na época, eles foram introduzidos, foram introduzidos depois na Bíblia que nós chamamos católica, tá? Então a gente vai mais lá para frente, a gente vai falar a respeito disso. Então a Bíblia católica tem esses outros 7 livros que a Bíblia protestante não tem. Então a Bíblia protestante ela vai diretamente sobre a Tanakh, e a Bíblia católica, né, os escritos do Antigo Testamento, existem esses 7 livros a mais que não faziam parte do cânon original judeu, tá? Esses 7 livros falam de alguns momentos, principalmente o livro de Macabeus, fala desse instante aí, desses 400 anos de história de Israel. Então, voltando aí nesse momento, os Ptolomeus aí estavam deixando Israel numa boa. Houve então uma disputa entre os Seleucidas e Ptolomeus. Então os Seleucidas ganharam e tomaram então poder ali sobre Jerusalém. E como os Seleucidas eles eram helenistas, então fazia com que as pessoas adorassem, cultuassem sua cultura, cultuassem os seus deuses e tudo isso. Eles então fizeram abominações ali no templo. O templo ele foi destruído, não destruído, mas ele foi profanado quando começaram a sacrificar a deuses pagãos dentro do templo. Por exemplo, o deus que eles adoravam era Apolo. Então, o sacrifício que Apolo aceitava, recebia, eram porcos.
Então, e nós sabemos que os porcos eram os animais, dos animais impuros, um dos mais impuros que existiam para o judeu. E eles então sacrificaram porcos no altar do Senhor, é, faziam cultos onde existia o sexo cultual lá dentro, lá no Santo dos Santos, essas coisas todas, tá? Então, o que acontece? Um judeu chamado Matatias, ele vem, que ele era sacerdote, foi ordenado que ele fizesse o sacrifício a Apolo lá no templo do Senhor e ele recusou. E nesse momento houve uma revolta, a revolta chamada Revolta dos Macabeus. Então houve essa revolta dos Macabeus e eles então conseguiram vencer os Seleucidas naquele momento. Mas futuramente o exército, o Império Romano ele começou a crescer já tinha crescendo, já estava crescendo e chega nesse momento ele vem muito forte, muito firme contra os Seleucidas e Ptolomeus. Eles fazem alianças lá com os Ptolomeus. Júlio César ele se casa com Cleópatra, que foi a última Ptolomeia. Ela não era faraó, ela era Ptolomeia. Então ela era grega, né? Vindo da linhagem dos Ptolomeus. Então eles se casam, né? Se casam lá para formar uma aliança para tentar ficar mais forte o Império Romano. Então o Império Romano começa a atacar os Seleucidas pelo norte e pelo sul. Eles então tomam todo o Império, então o Império Romano ele passa a vir lá daquela pontinha lá da Espanha, Portugal, aí vem pegando todo o Império que era antes grego e também pegando toda a orla, na realidade, do Mar Mediterrâneo. Então toda a orla do Mar Mediterrâneo era agora do Império Romano, inclusive Judá. E aí vem, né, essa história de Israel, essa história de Israel, ela se confunde então com o Império Romano. Na sua origem, o cristianismo foi apontado como uma seita surgida do judaísmo e terrivelmente perseguida. Então, no início, foi uma luta muito grande que aconteceu aí contra o povo cristão, que na realidade não era chamado de cristãos na época, porque a palavra cristão significa pequenos cristos. Pois é, né? Poderia ser cristão, mas na realidade a palavra cristão é pequenos cristos. Antes eles eram chamados da seita, uma seita do caminho. A seita do caminho. Então era assim, que era chamada os cristãos no início, aqueles do caminho. E logo depois passaram a ser chamados de cristãos, não foram eles que colocaram esse nome, na verdade a história colocou esse nome, a população colocou esse nome, de pequenos cristos, e isso é um nome muito honrado. É muito errado ser chamado cristão, ser chamado de pequeno Cristo. Porque ser chamado de cristão significa verdadeiramente, verdadeiramente, seguir e ser igual a Jesus Cristo. Então por isso eles eram, no princípio, começaram a ser chamados de pequenos cristos. Porque eles andavam e realizavam as mesmas coisas que Jesus Cristo também realizou, ok? Mas no início era uma seita, considerada uma seita do judaísmo. E sendo assim, eles eram perseguidos pelos dois lados. Eles eram perseguidos pelo Império Romano e perseguidos pelos judeus. Porque ele não era, né, naquele momento ali, sendo uma seita do judaísmo. Porque até então era só judeus que existiam dentro do grupo cristão, só judeus estavam ali junto a eles. E depois foram surgindo gentios junto a este povo, tá? Gentios junto a esses chamados cristãos. Vamos lá, vamos continuar. Quando Jesus Cristo nasceu, por volta do ano 4 a.C., é isso mesmo, gente, é isso mesmo. Antes de Cristo, Jesus Cristo nasceu por volta do ano 4 a.C. Tem um erro, existe um erro, existe um erro no calendário
e faz com que Jesus Cristo tenha nascido aí 4 anos antes dele. Então, na pequena cidade de Belém. Então, ele nasceu na cidade de Belém, próximo a Jerusalém. Os romanos dominavam a Palestina nesse momento. Então, os judeus viviam sob a administração dos governadores romanos e, por isso, aspiravam pela chegada do Messias. Então, todo o povo judeu, naquele momento, estava clamando, estava pedindo pelo Messias. E o Messias veio. Tá? Veio, mas como eles acreditavam no Messias? Então, eles acreditavam que o Messias, eles criam que seria um grande homem de guerra, que governaria politicamente. Então a ideia deles era que este povo, esse Messias, ele seria um grande homem de guerra, seria um guerreiro como Davi o foi. Como Davi o foi, como os reis antigos o foram. Então a ideia deles era essa. Como os juízes, aqueles juízes que vinham para apaziguar ou libertar o povo em determinados momentos. Então a ideia deles era essa com relação ao Messias, que ele viria libertar o povo, né, com guerra, né, e governaria politicamente. Ele seria o rei político, sentado no trono, apontado na Torá como enviado que os libertaria da dominação romana. Então essa era uma tônica normal naquele tempo, que era a ideia que eles tinham com relação ao Messias. Não tinha outra ideia, a ideia era essa. Nós temos essa visão até quando vemos o próprio João Batista. João Batista, que é utilizado lá, que é usado por Deus naquele momento para autenticar o ministério de Jesus Cristo. Você não está entendendo isso não? Então depois a gente fala a respeito. Então Jesus Cristo, João Batista é usado lá, utilizado por Deus para autenticar o ministério de Jesus. Ele mesmo depois, ele que diz, olha para Jesus Cristo, diz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então naquele momento ele estava dizendo que Jesus Cristo era o Messias. Mas logo depois, quando ele é preso, está pronto aí para ser quase sendo decapitado, ele pede que os seus discípulos perguntem a Jesus Cristo se ele realmente era o Messias ou tinha que esperar outro. Por quê? Porque João também tinha a ideia de que Jesus Cristo ele faria uma demonstração forte de guerra contra os romanos. Não somente isso, mas também porque ele estava deixando João morrer na prisão. Mas ele fala, né, dessa palavra. Jesus Cristo declara para ele, Joãozinho, presta atenção, tudo aquilo que está profetizado no Antigo Testamento está acontecendo sob a minha vida. Os cegos veem, os mudos falam, os surdos ouvem, os paralíticos andam, os mortos são ressuscitados, então tudo isso está acontecendo. Essa foi a resposta que Jesus Cristo deu a João, para que João entendesse que ele realmente era o Messias, era o Filho de Deus prometido. Tá? Então, o que acontece? E até os 30 anos, Jesus viveu anônimo em Nazaré. Então, até os 30 anos, Jesus Cristo era não vou dizer que uma criança normal, mas era uma criança, uma pessoa que vivia a sua vida cotidiana normal. Ele vivia com seus irmãos, né, ali, filho de José e Maria. Né, Maria teve irmãos, teve filhos, para quem não sabe. Né, Maria teve filhos, outros filhos depois de Jesus Cristo. Isso fica bem claro quando nós lemos a palavra de Deus, quando ele diz lá, e José não a conheceu até que Jesus Cristo nascesse. Esse conhecer não é conhecer, oi, tudo bom? Quem é você? Não é esse conhecer. Então, este conhecer é ter relações sexuais. Nós poderíamos traduzir, e José não teve relações sexuais com Maria até que o menino nascesse. E a relação sexual, naquela época, culturalmente falando, não era somente uma questão de prazer, era uma questão de trazer novos filhos ao mundo. Então, José não teve relações sexuais com Maria para que nascessem outras crianças, até que Jesus Cristo nascesse. Então, traduzindo, dando uma amplitude aí nessa tradução, seria exatamente isso aí que estava sendo falado por ele naquele momento ali.
Então, até os 30 anos, Jesus viveu anônimo ali em Jerusalém, aprendendo a ser marceneiro, né, com seu pai terreno, que é adotivo, José, e lendo, estudando a palavra de Deus e tantas outras coisas que Jesus Cristo estava fazendo naquele momento. E aos 33 anos seria crucificado em Jerusalém, todo mundo sabe, e ressuscitado 3 dias depois. Então ele morreu e ressuscitou. Então o ministério de Jesus Cristo ele foi bem curto, mediante a vida terrena dele. Durou aí 33 anos essa vida, a vida dele aqui, 33 anos e meio, né? Então tem esses aninhos aí, esses meses. Então ele seria crucificado em Jerusalém e ressuscitou o terceiro dia, hoje vive eternamente à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Em pouco tempo, aproximadamente 3 anos, reuniu seguidores e percorreu a região pregando sua doutrina e fazendo milagres. Tá? Fazendo milagres como ressuscitar pessoas mortas, curar os cegos, e logo tornou-se conhecido de todos e grandes multidões o seguiam. Grandes multidões seguiam Jesus Cristo por tudo aquilo que ele realizava, não somente pelos milagres, mas também pelas suas palavras. Nós vemos ali em um determinado momento onde Jesus Cristo, ele, na região dos judeus, ele pregou lá, naquele momento onde os pães são multiplicados, os pães e peixes são multiplicados, cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, estavam reunidos ali. Podemos afirmar, não afirmar, mas ter uma ideia de que aproximadamente 10.000 pessoas estavam naquele local. Então era muita gente seguindo Jesus Cristo. Era muita gente, era muito seguidor. E depois ele fez a mesma coisa, ele veio descendo, né? Estava lá no norte, ali do Mar da Galileia, e ele vem descendo, passa por Decápolis, que era a região dos gentios, e lá ele faz também um outro momento, onde ele multiplica pães e peixes para agora 4.000 pessoas, 4.000 homens, se contar mulheres e crianças. Então poderia botar o dobro aí, 8.000 pessoas. Então essa multidão seguia Jesus Cristo, por tudo aquilo que ele fazia. E então nós entendemos que ele fazia, mas fazia um negócio sinistro. Porque todos, né, uma grande multidão seguia Jesus Cristo. Grande multidão. Estava ali seguindo os seus dizeres, as suas palavras. Até o momento em que a palavra dá uma fortalecida, Jesus Cristo aperta um pouquinho o cinto, aperta um pouquinho a corda e muitas pessoas saem e só os discípulos diretos, os seguidores diretos passam a realmente estar com ele. Tá? Mas, para as autoridades religiosas judaicas, ele era apenas um blasfemo. Ele não era o Messias, ele era um cara, um blasfemador, que autodenominava-se Messias. Até porque, naquela época, existiram outros Messias. A gente só pega a Bíblia em muitos momentos para ler, e não pega livros históricos também para ver aquele momento, aquele instante, mas muitos outros Messias surgiram antes de Jesus Cristo. Muitos outros Messias foram surgindo. Só que ele foi o único, né? Ele é o único, mas ele foi o único que os seus seguidores permaneceram fiéis. Por quê? Porque ele ressuscitou do meio dos mortos, isso tudo. Como Gamaliel, que era professor de Paulo, ele mesmo declara como tentaram matar Pedro. Assim, olha, deixa ele quietinho, deixa ele quietinho. O mestre dele já morreu, e se essa coisa for de Deus, vai acabar. Mas se não for de Deus, né? Se for de Deus, vai perdurar. Mas se não for de Deus, vai acabar. Como aconteceu com X, Y, Z. Então outros messias já apareceram fazendo a mesma coisa. Mas todos eles, né, os seus seguidores acabaram, sumiram. Mas somente os de Jesus seguiram adiante. E por isso estamos estudando a história do cristianismo. Na realidade é a história desses seguidores, desses discípulos que seguiram adiante. Essa é a ideia, né? Essa é a história do cristianismo. É a história daqueles que permaneceram, tá? Dos fiéis, tá? E permaneceram firmes ao cristianismo. Claro que no meio do caminho tivemos algumas
desvios, mas de forma alguma, os desvios são maiores do que o dono da igreja, de forma alguma, tá bom? Então vamos continuar aí nossos slides. Deixa eu sair da frente aqui agora do slide, para você conseguir ler aquele pedacinho ali. Então, após ser preso e morto, a tendência era que os seus seguidores se dispersassem e os seus ensinamentos fossem esquecidos. Como eu já falei, como tinha acontecido com outros naquela época. Tá? Mas com Jesus Cristo foi diferente. Então ocorreu o contrário. E é justamente nesse fato que se assenta a fé cristã. Como haviam antecipado os profetas do Antigo Testamento, Cristo ressuscitou, apareceu aos seus discípulos, aos seus apóstolos, né? Apóstolo quer dizer enviados, ou missionário, apostoléu, aquele que é enviado para uma missão. Então esse é o termo apóstolo, que estavam escondidos, e ordenou que se espalhasse pelo mundo pregando uma mensagem de amor, paz, restauração e salvação. Então este é todo o embasamento do cristianismo, porque se Jesus Cristo ele tivesse simplesmente pregado algo, ministrado algo, e ele tivesse morrido, esses ensinamentos teriam morrido junto com eles. Mas Jesus Cristo ressuscitou no meio dos mortos e fez com que esse ensinamento, da mesma forma que ele é eterno, se tornasse também eterno junto a ele. E entregou, né, essas palavras aos seus apóstolos, não somente aqueles que estavam ali, como nós vemos lá no início da igreja mesmo, no dia de Pentecostes, nós vemos algo sobrenatural acontecendo. E quantas pessoas estavam reunidas ali? Pois é, exatamente. Aproximadamente 120 pessoas estavam reunidas ali. Então esses ensinamentos não ficaram somente com os apóstolos, mas também com todos aqueles que estavam reunidos. Quando nós falamos apóstolos, nós falamos os 12. Agora não eram 12, eram 11, né? Porque Judas já tinha feito besteira e saiu fora. Tá? Eles tentaram, né? Colocaram outro no lugar de Judas e seguiram em frente. Esse não é tão mencionado, mas nós vemos que, na realidade, quem tomou conta desse 12º posto aí foi o apóstolo Paulo. Tá? Tomou conta desse posto, desse 12º posto aí. Vamos lá, vamos continuar. Então o cristianismo, ele firmou-se como uma religião de origem divina, certo? Porque quem criou o cristianismo foi Cristo. Então, se Cristo é Deus, então uma religião divina. Não foi o homem que criou um grupo religioso, tá? Não foi o homem que criou um grupo. O cristianismo, então, ele é fundado pelo próprio Deus, né? Jesus Cristo é Deus. Para quem ainda tem dúvida, Jesus Cristo é Deus, não é só o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. Depois, quando você fizer alguma aula de teologia sistemática aí, ou outros textos, outras matérias, você vai ver a respeito disso. Então, Jesus Cristo é Deus. E por ser Deus, foi ele que criou essa religião, o cristianismo. Diferente de outros grupos que pessoas, homens, criaram para cultuar a Deus. Mas Jesus Cristo foi único, diferente, né? Ele sendo Deus, ele criou esse grupo aí. Então, queridos, ele faz esse fundador, o próprio Filho de Deus, ele cria, enviou como Salvador. Então, seu fundador é o próprio Filho de Deus, enviado como Salvador e construtor da história junto com o homem. Então, Jesus Cristo ele veio ao mundo e construiu essa história junto ao homem. Então, ser cristão, portanto, seria engajar-se na obra redentora de Cristo, tendo como base a fé em seus ensinamentos. Então, a base, tudo isso, né, é a obra redentora. Cristo veio para salvar o homem do pecado, o homem da morte, o homem da destruição. Essa é a base de ser cristão. Tá? Então, Jesus Cristo, ser cristão é isso. Tem como base isso.
Mas é claro, aquele que é cristão, como eu falei lá no início, passa a ser Cristos, né? É pequenos cristos. Então, seguir a Jesus Cristo, tá? Vamos ver aqui, deixa eu sair daqui da frente, do slide. Então, rapidamente, o que acontece? A doutrina cristã se espalhou pela região do Mediterrâneo e chegou ao coração do Império Romano. A difusão do cristianismo pela Grécia e Ásia Menor foi obra especialmente do apóstolo Paulo, que não era um dos 12, né, iniciais, como eu já tinha falado. Teria sido chamado para a missão pelo próprio Jesus. Todo mundo sabe daquele momento lá, que ele está indo para Damasco, e alguns dizem que ele caiu do cavalo, mas aí o texto não fala nada disso, que ele caiu do cavalo. Mas ele vê, né, o que importa ali é que ele vê Jesus Cristo fala com ele com aquela célebre frase: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fica cego durante 3 dias, e tem toda aquela questão que eles vão lá, curá-lo, libertar, curá-lo, e logo assim ele passa a seguir o cristianismo. Então as comunidades cristãs se multiplicam, principalmente pela pregação de Paulo. E não somente por isso, é óbvio. O que acontece no momento de Pentecostes ali, isso é muito importante nós entendermos, existiam milhares de pessoas de todas as regiões ali do mundo. E quando os apóstolos, aqueles 120, começam a pregar naquele dia, o texto deixa bem claro que 3.000 pessoas naquele momento se convertem, pessoas de todos os lugares do mundo. E aquelas pessoas são batizadas, há um pequeno ali, consolidação rapidamente daquele grupo, e eles são dispersos para sua casa. Porque a festa de Pentecostes ela dura 3 dias. Então eles foram lá, fazem aquele momento ali e vão embora para as suas terras, vão embora para os seus locais. E o texto deixa bem claro que existiam pessoas de vários locais do mundo. Então comunidades cristãs, comunidades de pessoas que seguiam a Cristo, não com um conteúdo de ensinamento tão grande como aqueles que estavam diretamente seguindo os apóstolos, mas eles estavam já seguindo Jesus Cristo. Então já existiam grupos de pessoas espalhados pelo mundo já seguindo a Cristo. Então as comunidades cristãs eles começaram a se multiplicar. E quando se multiplica, começam a surgir rivalidades entre elas. Em Roma, muitos cristãos foram transformados em mártires, muitos foram mortos, comidos por leões em espetáculos do Coliseu, como alvos da ira de imperadores atacados por corrupção e devassidão. Então nós temos ali um período ali de 10 imperadores que realmente quase que massacraram, acabaram com o povo, né, com os cristãos. Mas eles permaneceram firmes e foram até o final, tá? Vamos lá, queridos. Então, muitos desses imperadores, né, 10 imperadores aí, fizeram um terrível estrago, matando vários cristãos, mas o tiro para eles sempre saíram pela culatra. Eles foram a cada momento aí sendo levantados, né, morriam 10 na arena, se convertiam 1.000. Né? Eu costumo dizer lá que o pessoal lá morria lá na arena, lá, 10 pessoas morrendo na arena, sendo comido pelos leões. Aí quando eles saíram já estava o pessoal da Jocum lá, panfletando, dizendo que Jesus Cristo te ama, tal, aquele negócio todo. Já o grupo lá fazendo evangelismo, já ganhando outras centenas para Jesus Cristo. E isso aí foi um grande boom para a igreja, né? Aconteceu algo muito grande para a igreja nesse momento, e outras coisas que aconteceram logo depois. A gente vai falar sobre isso, pode ficar tranquilo. A gente está dando só uma ideia, aí, uma viagem em toda essa história aí do início da igreja, para que a gente possa então mergulhar mais fundo em alguns outros aspectos, tá bom? Então, a igreja passa por vários períodos, até chegar aos dias de hoje. Várias coisas aconteceram. Então nós vamos estudar de forma panorâmica, eu já falei isso lá no início,
cada uma desses períodos, para termos uma visão global dela, para que possamos entender sua evolução até a época contemporânea, ok? Então a gente vai dar uma paradinha aqui, nós vamos interromper um pouquinho aqui e vamos voltar na próxima aula. Na próxima aula a gente vai ver algumas coisas bem interessantes, essa visão panorâmica até pela Bíblia. A gente vai dar uma olhada na Bíblia, o que realmente está sendo falado a respeito dessa história, tá bom? Então, não deixe de assistir a outra aula, tá? Bom, querido, bye bye, tchau, tchau.